faz um contorno esquisito. Está no ar. Boa tarde, nobres vereadoras, toda a assessoria, co-vereadora Marina, também a todo o pessoal que nos assiste em casa e o pessoal que nos auxilia aqui pela TV Câmara. Muito boa tarde. A gente dá início a mais uma reunião ordinária da Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero da Câmara. Na semana passada, nós iniciamos uma série de conversas que nos propusemos a fazer com as nossas responsáveis pela estruturação das políticas públicas para as mulheres no município. Tivemos a presença da Kelly, que é responsável pela Casa de Passagem, de mulheres vítimas de violência em situação de rua. E hoje eu queria cumprimentar a Cleusi Soares, que está a coordenadora de política para as mulheres de Florianópolis, por ter topado o nosso convite de estar conosco, né, e também parabenizar aí por estar à frente dessa pasta e desejar um bom trabalho e também que tenha nesta comissão o apoio necessário e o espaço sempre aberto ao diálogo, né, para que a gente possa construir os melhores caminhos para as políticas públicas para as mulheres no município. Estou vendo aqui também online conosco a Nega Grazi, que, se eu não me engano, está responsável pela coordenadoria de combate ao racismo do município. Eu não sei se ela está nos ouvindo, mas também queria saudar e agradecer a sua presença. Cleusi, a gente, como eu falei, deliberou aqui entre nós da comissão, a vereadora Pri, Mariane, Cíntia, as co-vereadoras da coletiva e o vereador Diácono, que faríamos convites, né, tanto para ti, que está na coordenação, a Kelly, que está na Casa de Passagem, as responsáveis pelo CRENV, também pelo Conselho das Mulheres, para que semanalmente a gente pudesse abrir um diálogo nessa comissão, para entender melhor como é que as políticas estão colocadas ou quais são as perspectivas, né, das políticas para as mulheres aqui em Floripa. Então, nesse sentido, eu queria deixar aberto para ti, né, falar um pouco da Coordenadoria da Mulher, quais são as propostas de trabalho que a gente pode esperar e contar, não só contigo, né, mas de todo mundo que está comprometido com essa pasta. A gente acompanhou recentemente a reestruturação administrativa da Coordenadoria, né, que foi vinculada a SOMAR. A gente queria entender como que vai funcionar toda essa questão estrutural, mas também queria abrir a palavra, antes de qualquer coisa, para as minhas colegas vereadoras, se já quiserem fazer uma saudação ou já especificar algum questionamento pontual. Pode ser? Vou passar primeiro para a minha vice-presidenta, Cíntia, depois para a Mari e para a Pri. Então, boa tarde a todas. Hoje aqui é só todas, né? Quero saudar a todos que nos assistem também, cumprimentar toda a equipe aí da TV Câmara, né? E cumprimentar as vereadoras aqui, colegas de plenário, colegas de Câmara. Saudar a companheira também da coletiva, a vereadora Marina, as assessorias também, né? É escuro mesmo. E a presença da Cleusi Soares, né? Muito feliz, né, de ter aqui para a gente poder ouvir um pouquinho sobre como que, bem que a presidenta falou, né, como que a Prefeitura de Florianópolis está desenhando a política pública, né, a partir também dessa reforma administrativa que teve, né. Isso é uma pergunta que muita gente traz, né, essa relação da Somar Floripa, né, como que isso vai acontecer na prática, né, o porquê disso e como que isso vai acontecer. É importantíssimo, né? Inclusive conectando também com a coordenadoria da igualdade racial, que também a gente está aqui com a Nega Grazi também. Tive a alegria também de estar com vocês, né, num diálogo sobre a frente de igualdade racial, né, que a gente teve aí nesse debate da coletiva, né, nesse preparatório do lançamento da frente. Então, também a gente teve, né, a alegria de contar com a contribuição de vocês, né? Super importante essa conexão, esse canal de diálogo, né, para que a gente possa, isso, nessa maratona que a gente está fazendo para conhecer como que está o município hoje, a rede de proteção, né, que a gente tem hoje, combate à violência,
e como que a Câmara, né, como que nós aqui da Comissão das Mulheres também, a gente pode contribuir na mediação e no fortalecimento dessas políticas, né? Então, agradecer muito a tua presença, a presença da Nega Grazi também, e que a gente possa ter uma ótima tarde de debates. Obrigada, Cíntia. Mari. Bom, boa tarde a todas. É muito bacana esses encontros, né, da comissão para que a gente possa discutir os problemas e as pautas das políticas públicas voltadas para as mulheres. Tenho essas dúvidas também, esses questionamentos, Cíntia, referente ao SOMAR, né, por que aconteceu, o que motivou juntar as coordenadorias todas subordinadas agora ao SOMAR Floripa, o que muda isso, melhora, piora para vocês que estão assumindo agora essa coordenadoria, porque eu já tinha uma noção de como que funcionava, tinha uma certa independência, e agora como que fica? Se melhorou, show, né? Agora, como que vai ficar o trabalho na prática? E te ouvir, né, Cleusi, saber, conhecer mais, e aí, quem sabe, vão vir os novos questionamentos, né? Mas que a gente tem um ótimo encontro aqui hoje. Obrigada, Mari. Pri. Boa tarde a todas. Então, a princípio seria mais ou menos as mesmas coisas, assim, procurar saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela, né, desse trabalho que ela está fazendo, ligado agora com a SOMAR, se ela já tem mais ou menos um panorama do quanto isso pode ter melhorado ou ainda não. Seria mais ou menos para escutar mesmo, para aprender mais, né, sobre isso. E, Carla, agora melhorou, mas tu estava toda escura de novo. Pois mas agora melhorou. A gente está vendo aqui, parece que na TV está um pouco melhor do que aqui para nós na... Não, agora, quando tu apareceu, ficou claro, mas tu estava antes bem escura. Até eu queria te avisar, mas eu estava com o microfone fechado. Mas é isso. A gente quer ficar chique aqui na mesa da presidência, mas não consigo. Pois Vou ter que voltar para o meu gabinete. Não, mas agora tá bom, agora tá bom. Obrigada, Pri. Então, de pronto, eu queria passar para a Cleusi, né, fazer essa apresentação da coordenadoria, o que a gente pode esperar desse novo período, e depois a gente complementa os questionamentos, se for necessário. Isso. Uns 10 minutinhos iniciais aí, Cleusi, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, obrigada. Bom, primeiramente eu quero dar boa tarde para todas, como diz a Cíntia, somos só todas hoje. Primeiro eu quero fazer uma apresentação, me apresentar, conheço algumas pessoas, já tive contato, né, com a Cíntia, tive contato aí na Câmara, quero me apresentar. Bom, eu sou Cleusi Soares, sou formada em jornalismo, né, tenho uma experiência, já trabalhei, sempre trabalhei com assessoria de comunicação, principalmente dentro de órgãos públicos, tive uma experiência como assessora de comunicação dentro da Secretaria de Cultura do município, passei pela Câmara de Vereadores, fiquei durante 5 anos, cheguei a ser chefe de gabinete, então participei de alguns ritos aí, incomodei muito o Alfredinho, por isso que eu quis fazer esse cumprimento, quebrar esse protocolo. Estive aqui na prefeitura, na parte administrativa, e fui convidada, então, para ocupar aqui a cadeira da coordenadoria. Fiquei muito feliz. Já sou moradora de uma comunidade aqui da Vila Aparecida, onde a Cíntia já trabalhou lá, aliás, continua, tem um trabalho lá dentro também, né, da comunidade da Vila Aparecida. Sou cofundadora do Morro do Silício, que tem uma proposta de conectar as empresas de tecnologia aqui com as comunidades de periferia, profissionalizando e abrindo mercado de trabalho para profissionais de dentro das comunidades. E sempre estive participando de atividades, militando, né, na causa tanto da mulher quanto da questão da igualdade racial. Então, por isso que aceitei assim, com muita alegria esse convite. Bom, cheguei aqui, né, na coordenadoria, realmente passou por uma reestruturação, uma questão da reforma administrativa, que esse acho que foi o questionamento, e agradeço o convite por estar aqui para fazer esse esclarecimento. Se foi bom ou ruim, como diz a gente, também está nesse processo de experiência, mas por já ter passado
no administrativo, entender como é que funciona o processo burocrático dentro da prefeitura, eu acredito que as coordenadorias estarem ligadas à Rede Somar vai facilitar essa conversa entre as entidades, vai facilitar, já para deixar claro, a coordenadoria ela não perdeu status, ela não perdeu importância. Todas as pautas que estavam sendo discutidas pelo Conselho, na outra reestruturação, elas estão sendo retomadas. Eu estou realmente conhecendo, vendo, até por conta da pandemia, é tudo muito limitado, né? As ações, as atividades da coordenadoria, elas são muito limitadas em termos de acesso, de estar presente. Mas, me inteirando das ações que estão acontecendo, que precisam ser colocadas em práticas, a gente tem bastante trabalho. A gente tem aí o plano municipal, que ele precisa ser... a gente precisa montar a Câmara Técnica, precisa ser articulado para que esse plano municipal ele possa, sim, ser publicado e possa, sim, ser colocado em prática. Eu fiz uma visita também na Casa de Passagem, a gente está conhecendo os equipamentos da Prefeitura, conhecendo o que a gente tem disponível para atendimento para as mulheres, para as meninas, né, em relação a essa questão da violência, em relação à questão de acesso, qualificação, educação. Então, eu estou também fazendo esse processo de entender, conhecer quais as demandas, né? Vou fazer uma visita na Secretaria de Assistência Social, conversando com a gerente, com a nossa secretária, para realmente saber assim, o que a gente pode... o que a gente precisa, neste momento, enfatizar. Lembrando que as pautas que a coordenadoria já fazia, que era a questão Agosto Lilás, 16 dias de ativismo, Outubro Rosa, Março é delas, que eu cheguei nesse processo na metade, a gente vai continuar, tem a intenção de manter e melhorar o que for possível, né? Mas manter o diálogo com as entidades, a gente está fazendo esse contato com as entidades para entender também, porque as entidades também estão passando por um processo de reformulação, entender quais as demandas nesse momento que a coordenadoria pode auxiliar, para que as entidades consigam dar conta, nesse momento, das atividades que elas estão fazendo. E, junto nessa questão de reestruturação, tem a questão da aproximação das coordenadorias, que eu acho que isso é muito válido e importante, porque, como eu disse, eu já tenho experiência dentro da prefeitura, dentro da administração, e uma das coisas que eu percebia é essa falta de comunicação entre as coordenadorias, sendo que muitas pautas que cabe à coordenadoria da mulher é muito pertinente para a coordenadoria da igualdade racial, como é pertinente para a da deficiência. Então, essa conversa, essa facilitação e esse canal aberto para as coordenadorias, eu acredito que isso vai somar e facilitar muito. E vai trazer resultados aí para que todas as coordenadorias possam efetivamente fazer o seu trabalho, né? De forma geral, o que a coordenadoria tem feito nesse momento é exatamente isso. A gente está na questão da reestruturação também, na questão do espaço físico, como é que a gente vai se dar, se colocar, e aí eu também quero pedir ajuda e me coloco também à disposição desta comissão para que a gente possa discutir essas pautas que realmente são importantes e que eu também possa aprender junto, né, com a maior bancada feminina dentro da Câmara de Vereadores. Eu acho que é a nossa oportunidade realmente de poder fazer a diferença. Então, a coordenadoria está aberta, está à disposição. Como eu disse, a gente ainda está se inteirando das questões. Hoje a gente vai ter uma outra reunião, já participei de algumas reuniões com o CEDI, com o CONDIM, para também entender o que os conselhos, quais as demandas desses conselhos, né? Porque, neste momento, eu estou trabalhando por demanda, entender esse processo. E, a partir do momento que a gente conseguir entender e sanar essas demandas, fazer esse trabalho de proativo, de realmente propor, que a intenção da coordenadoria é cada vez mais estar propondo ações que a gente possa trazer as políticas públicas efetivas, que eu digo assim, a gente tem políticas públicas, elas já poderiam ser aplicadas, elas já poderiam ser praticadas, mas, infelizmente, não chega para quem mais precisa. A gente precisa também fazer esse trabalho de... a coordenadoria,
e as políticas públicas chegarem onde a gente realmente precisa que elas cheguem, né? Então, fazer esse trabalho realmente de conscientização, de trabalho, de entender o processo, para que elas possam buscar, sim, ajuda quando necessário. Então, é basicamente isso. Aí eu queria ver se eu posso abrir o espaço, não sei se a Grazi quer se apresentar também, fazendo o convite, como eu disse, como a gente está trabalhando muito junto, eu estendi o convite até para a Coordenadoria da Igualdade Racial, porque a gente está nesse processo realmente de entendimento. A gente quer fazer um trabalho efetivo com as políticas públicas, que elas realmente cheguem para as mulheres, no meu caso, para as mulheres, e fazer esse recorte também para as mulheres negras, porque eu vejo que existe sim um trabalho, mas que a gente pode ainda abordar muito mais a situação e a questão da mulher negra dentro do município de Florianópolis, e deixando claro, porque já, né, esse questionamento, a gente não vai trabalhar só a mulher negra, porque a questão de igualdade racial, nós estamos muito bem representada, a Negra Grazi está à frente disso, mas dentro das discussões de políticas públicas para as mulheres, a gente tem que fazer esse recorte também, a gente tem que fazer, ter esse olhar também para as mulheres negras. Então, deixo aqui, mais uma vez, o agradecimento ao convite por fazer parte, por estar aqui podendo esclarecer, e se vocês tiverem mais algum questionamento, se ficou alguma dúvida em relação a isso, lembrando que nesse momento a gente também está nesse momento de entendimento, entender quais as demandas e o que a gente pode fazer. E se tiver já alguma demanda desta comissão que a gente possa dar encaminhamento ou buscar aí alternativas para que a gente possa buscar soluções, eu estou à disposição. Obrigada, Cleusi. Abrindo espaço aqui que a gente está recebendo visitas também na comissão hoje. Nosso ex-presidente, inclusive, Marquito. Oi, Marquito. Oi, pessoal, tudo bom? Passei aqui rapidamente só para matar a saudade aqui da comissão. Bom trabalho. Eu tenho certeza que está sendo muito bem conduzida essa comissão. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. Cleusi, eu agradeço a sua explanação. Também queria saber se a Nega Gra quer falar. Eu não sei se ela está nos ouvindo, enfim. Oi, meninas, eu vou falar assim, só um pouquinho que eu preciso estacionar meu carro, que eu estou dirigindo, mas eu já vou parar o carro aqui e já consigo fazer uma fala aí. Tranquilo. Então, eu queria, após a fala da Cleusi, que eu agradeço muito, eu queria fazer um ou dois questionamentos e ver se as meninas também têm mais algum questionamento, abrir também para a Marina da coletiva, enfim, para as assessorias. Acho que é importante essa perspectiva inicial que você traz, Cleusi, de que a coordenadoria vai manter, né, o seu espaço, de alguma forma a sua autonomia e o seu compromisso de trabalho para a construção das políticas públicas. Daí eu queria entender melhor também como que, se você já tem essa informação, né, como que vai ficar, por exemplo, vinculado todo o orçamento da coordenadoria a partir dessa reestruturação, porque antes a gente sabe, por exemplo, que era vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, né? Hoje as fundações estão ligadas ao gabinete e as coordenadorias estão ligadas à fundação. E daí como que ficaria essa burocracia, digamos assim, para solicitar esse recurso para o uso, autonomia, por exemplo, isso que tu fala do espaço físico, né? De recursos humanos, a gente sabe que um corpo de políticas públicas não se estrutura só com você, né, enquanto coordenadora. Sim. A gente precisa de uma equipe. A Mari, que também é servidora pública, sabe bastante do que eu estou falando, sem dúvida nenhuma. Isso é um questionamento, assim, para saber como que tu está vendo. Sobre o plano, acho que a Câmara Técnica já foi formada, até onde eu me informei, né, com o Conselho, algumas conversas que a gente está fazendo, ela já está formada e buscando a revisão do plano municipal. Este plano municipal que nós temos hoje, ele foi decretado em 2012 e 2013, né? Então, a gente tem uma lei vigente do plano já há 9 anos, digamos assim. Por questões óbvias, ele precisa de uma revisão, que é isso que aparentemente o Conselho está fazendo. Agora, a gente sabe também que nenhuma política pública, como você mesmo diz, né, efetiva, que chegue na ponta, ela se realiza só com o plano ou só com o nosso desejo. A gente precisa ver como que
nós podemos nos articular, e aí colocando o meu mandato, mas fundamentalmente esta comissão, né, como parceira, para que a gente discuta o orçamento mesmo, né? A gente está vendo aí até, dentro de 2 dias, vai entrar na Câmara o PPA, que é o Plano Plurianual, pela audiência pública que nós participamos, e uma visita que eu fiz na Secretaria da Fazenda. Em um dos programas, que é o Programa de Direitos Humanos, tem um espaço, um objetivo assim, sobre vítimas de violência, mas a gente também sabe que a política pública para as mulheres e as metas do plano está bem para além, né, do combate à violência. Enfim, como que a gente pode estreitar esse diálogo para garantir o orçamento para a execução desse plano e colocar as metas, os objetivos em todas as secretarias, porque é uma política interdisciplinar também, né, intersetorial. E a luz aqui continua não nos ajudando. Aqui no meu caso é excesso de luz, aqui está com uma luz que está estourando. Eu acho que é um pouco isso, assim, né, sobre a autonomia orçamentária da coordenadoria e essa questão de como que a gente pode construir, né, comissão, coordenadoria, para que as políticas tenham essa garantia orçamentária nas leis aí, PPA, LDO, LOA, enfim. Mari? Bom, a minha preocupação é tudo isso que a Carla colocou, e mais ali que me chamou a atenção, quando fala que estar no SOMAR vai facilitar o diálogo com as entidades. O que facilita exatamente? Vocês vão dialogar só com as entidades inscritas no SOMAR? Porque existem entidades que podem não estar no SOMAR. Então, qual é essa facilidade que eu não... Até como servidora pública, como já fui presidente do CONDIM, né, a gente está aqui agora nessa comissão para fortalecer e ajudar a coordenadoria no que precisar, principalmente nessa questão que foi colocada de orçamento. A gente sabe que vai ter aí eventos como um dos principais eventos que envolve toda a prefeitura, né, e gostaria que envolvesse até mais, é dos dias de ativismo em novembro ali, dos 16 dias de ativismo, que é difícil vir recurso, é difícil ter equipe, é difícil a participação. Como que está esse diálogo? Vocês já conversaram, por exemplo, com a primeira-dama Cíntia, que eu acho que é ela que está à frente do SOMAR, me corrijam se tiver mudado alguma coisa, mas até a informação que eu tenho é isso, né? Existe esse diálogo, existe essa preocupação, ou fizeram mais para um controle? Porque o que existe muito na prefeitura também é querer ter um controle sobre tudo, para controlar mesmo, e muitas vezes isso atrapalha o poder fazer boas ideias, ter mais liberdade, ter mais ação. A equipe é muito importante, sempre sofreu muito em ter equipe para trabalhar, né? Então, eu fiquei preocupada com isso, porque logo o primeiro diálogo foi que o SOMAR iria ajudar no diálogo com as entidades. Deu assim, bom, mas nem todas as entidades estão no SOMAR e que são importantes para dialogar com a coordenadoria. Então, eu queria um pouquinho desse teu olhar, né, e desejar todo o sucesso aí na coordenadoria, e conte com a gente também. Obrigada, Mari. Cíntia, Pri, querem fazer alguma fala? Então, esses questionamentos que, né, as colegas trouxeram são bem importantes, né? Também quero agradecer a Cleusa estar vindo aqui expor, assim, né, que está nesse processo de conhecimento, né, da política pública da mulher, dos equipamentos, está levantando as demandas e tal. Também a coletiva se coloca, nosso mandato é essa comissão à disposição, né, de somar, né, nesse processo, né, a gente também, enquanto comissão aqui, a gente está também trazendo aqui justamente para estar ouvindo e sabendo como que está o momento da política voltada para a mulher no município de Florianópolis. Quero só reforçar a questão do orçamento, que é super importante entender essa autonomia. E também em relação às entidades, eu também fiquei assim, me perguntando, porque a própria prefeitura tem condição de conversar, né, com as entidades, assim, não necessariamente precisaria ser via SOMAR Floripa, né, para além da questão das inscrições, né? E a gente ouviu, por exemplo, aqui na semana passada, várias demandas, né, que já foram tragas, então essa questão orçamentária é muito importante, né, como, por exemplo, a questão da casa de acolhimento, né, foi trago para a gente a necessidade da empregabilidade, né, como está difícil nesse momento de pandemia, as mulheres estarem lá na casa de acolhimento, né, inclusive sem oficina, sem oficineiros por causa da pandemia, enfim.
né, e que poderia estar sendo feito algumas oficinas mais de forma virtual, né, como isso, como a vereadora Carla colocou, como isso é interdisciplinar, né, como dialoga também com a questão da moradia, né, e uma pauta que eu queria trazer, que eu acho super importante, Cleusi, acho que a gente deveria trabalhar juntas nisso, né, de a gente fazer um levantamento, né, buscar, junto com a Delegacia da Mulher, esses equipamentos, né, o CREM também, sobre como que anda, né, como o diagnóstico, né, como que está a situação da violência contra mulheres na cidade de Florianópolis, né, já que hoje à noite vai ter o lançamento que a gente vai querer estar participando, né, do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, hoje às 7 horas, vai ser um observatório estadual, né, então é super importante o município estar atento também para estar alimentando esse observatório estadual, né, já coloca aí como principal desafio, Cleusi, para a gente ter dados, né, para trabalhar. Seria isso, obrigada. Obrigada, Cíntia. Pri, queres falar? Não, eu só ia complementar, porque até tu trouxe ali, que é a questão de qual seria a forma possível que nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto a nossa comissão, poderia auxiliar para que as coisas realmente funcionassem. Trabalho para eles, né, enquanto coordenadoria da mulher. Obrigada, Pri. A co-vereadora Marina quer também fazer algum questionamento? Já fui contemplada pelas perguntas, eu tinha pensado, mais junto com a Cíntia, assim, como que vai ser feito esse levantamento, né? Até levando em consideração a lei que foi aprovada pela vereadora Carla, no mês da última legislatura do dossiê da mulher florianopolitana, né? De que forma a gente pode combinar a ação da comissão para dar cabo a esses levantamentos. Obrigada, Marina. Bom, antes de passar para a Cleusi, eu quero passar para a Gra, então, e daí depois a Cleusi faz um apontamento geral, pode ser? Acho que a Gra já não está mais dirigindo. Bem-vinda, Gra. Obrigada pela presença. Tudo bem, meninas? Vou tirar a máscara aqui, porque eu já estou dentro da sala aqui. Então, para mim é um prazer poder hoje estar à frente, né, dessa coordenadoria tão importante para o povo negro, tão importante para a nossa cidade. Peguei um pouco da fala da Cleusi ali e quero fazer das palavras delas as minhas. A gente ainda está se estruturando, está entendendo o processo. Faz pouco tempo que a gente conseguiu estabilizar aqui, entrar, e a gente também está com um processo de saída desse local, então ainda a gente não conseguiu restabelecer uma conexão fixa. Ainda estamos entendendo como é que vai funcionar, como é que vai ser, queremos uma aproximação da Câmara dos Vereadores, queremos a aproximação dos movimentos. Essa junção que foi feita a somar deu a nos entender que é para aproximar mesmo as coordenadorias, porque anteriormente não vinha tendo essa comunicação, esse elo, essa ligação, estava uma atuação muito segregada, então a intenção de fazer essa junção é exatamente isso, e deu para entender que vai funcionar. Eu e a Cleusi temos, né, nos comunicado bastante, então são pautas muito importantes para a vida das pessoas da nossa cidade. Conto também com a comissão para fazer esse levantamento junto com a gente, para que a gente possa atuar junto, trazer soluções pontuais, colocar metas que a gente possa cumprir, né? Não adianta também fazer um debate que a gente não consiga ter efetividade nas políticas, nas conversas. E é isso. Estamos aí no entendimento do processo. Espero poder contar com todos vocês também para a gente poder fazer políticas que, de fato, mude a vida das pessoas, traga dignidade para o povo negro, traga dignidade para as mulheres, né, que a gente vem aí num avanço aí de discriminação, um avanço da violência contra a mulher. Então, é importante que comissões como a nossa, que coordenadoria como a nossa, tomem o protagonismo e, de fato, mude a vida das pessoas. Obrigada, Gra. Acho que é muito importante isso que você traz, independente, né, da proposição da somária e da estruturação, mas que o trabalho seja conjunto, né, entre as coordenadorias. Acho que a gente não
É importante fazer o debate específico de várias pautas, mas é importante também a gente consensuar sobre aquelas políticas que a gente consegue fazer encaminhamentos unitários. Bom, mas queria passar para a Cleusa, então, se ela consegue sanar essas nossas ansiedades, que talvez sejam as dela também em alguns aspectos, mas é importante essa conversa. Está desligada, Cleusa, o microfone. Acontece, né? Sim, sempre. As gafes dos virtuais. Então, essa questão orçamentária, como eu digo, eu passei pela assessoria administrativa aqui, e eu basicamente cuidava da questão orçamentária das coordenadorias. Eu entendo que existem muitas atividades que são pontuais, e muitas vezes, até não sei se por falta de entender como é que funciona o processo dentro da prefeitura, às vezes não conseguia realmente executar as atividades que estavam sendo propostas, por conta que existe um rito, uma burocracia que dificulta um pouco essa questão das propostas, né, das execuções. E, entendendo isso, eu já sei, né, basicamente, que a gente precisa se antecipar, né? Como mesmo foi dito aí, que já existe, está indo para a Câmara o PPA. Então, assim, a Somar Floripa ela passou a ser uma fundação, como é a Fundação Franklin Cascais. Ela tem a independência orçamentária para a realização das atividades. Hoje, a Somar Floripa também é muito recente, então a gente não pode se falar em orçamento hoje, porque todo o PPA, como a própria LOA, ela foi já executada, foi proposta já a partir do ano anterior, todo esse estudo foi feito anteriormente. Mas o Somar ele já está dentro da estrutura, ele já existe um orçamento e as coordenadorias elas vão estar estruturadas para participar desse orçamento. Hoje a gente sabe que assim, muitas das atividades elas exigem uma readequação por conta da situação que a gente se encontra hoje, em relação à questão da pandemia. E a coordenadoria ela não trabalha sozinha, então a gente tem assistência social, a gente tem várias pastas, assistência social, a questão da qualificação é uma conversa que está se fazendo com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a questão da própria qualificação, conversar com a Secretaria de Educação, o IGEOP. Então, assim, são várias pastas que vão estar atuando nas atividades junto com a coordenadoria. Então, essa questão orçamentária, ela ainda é uma questão que ela vai ser trabalhada para o próximo ano, 2022, mas a própria Somar já está vinculada dentro da prefeitura e ela já tem orçamento próprio, e isso também vai ser direcionado para as coordenadorias. Em relação ao diálogo com a comissão, eu acho muito importante, por isso que eu, quando recebi o convite, prontamente aceitei o convite para participar. Eu acho que isso vai ser muito importante, até para eu entender como é que a gente pode também fazer esse canal de comunicação. Eu acho que essa comissão é muito importante na contribuição para as ações que a coordenadoria vai executar e vai propor também. Então, o canal está aberto, a coordenadoria, nós estamos neste momento na Tenente Silveira, mas também já deixei aí com o responsável pela comissão os meus canais diretos, para que a gente possa realmente estabelecer uma conversa, e não precisa ser assuntos pontuais, eu acho que a gente pode estabelecer esse rito do dia a dia, assim. A gente tem o 16 dias de ativismo, que aí eu já estou pulando lá para a questão que a Mariane estava questionando. A gente já está, sim, se pautando. Como eu disse, as atividades que já estavam sendo executadas pela coordenadoria anteriormente, elas vão ser mantidas, e se a gente puder melhorar, a gente quer, a intenção é essa. Então, dentro das pautas, tem a questão do 16 dias de ativismo, que ela mesma já presenciou a dificuldade nessa questão de produzir material, nessa questão de tem que fazer uma ação. Essa questão orçamentária ela é realmente um fator muito importante para que as atividades aconteçam. Então, a gente está fazendo essa conversa muito próxima, já, como eu disse, já planejando essas pautas que são bem marcadas, delimitadas, que é o Agosto Lilás,
o Outubro Rosa e os 16 dias de ativismo, a gente está fazendo, sim, um trabalho já, um planejamento para que atividades aconteçam dentro do que nos é permitido neste período de pandemia, né? E a gente entende que neste período de pandemia também a questão da saúde da mulher, e aí a gente também fiz uma visita na Casa de Passagem, e eu entendo que lá, sim, é necessário fazer esse trabalho enquanto no período, porque o nome é Casa de Passagem. Nesse momento em que elas estiverem precisando desse auxílio, que elas sejam orientadas, que elas sejam qualificadas e que elas sejam encaminhadas para o mercado de trabalho de alguma forma. Então, assim, está se fazendo essa conversa, como eu disse, a gente está tendo contato com a SEMAS, fazendo contato com o IGEOF, fazendo contato, o próprio SOMAR fazendo contato com os parceiros para que tenha essa disponibilidade de cursos de qualificação online. A gente tem vários. Agora a gente precisa entender qual é essa nossa demanda, e aí vem a questão de fazer esse levantamento, entender quem são essas mulheres que estão buscando, estão precisando desse auxílio, né? Quais são as mulheres que estão... fazer essa radiografia, que hoje também a gente já tem essa questão de trabalhar com números que são defasados, e isso implica muito na questão de políticas públicas, isso impacta bastante nos números e nas disposições, nas disponibilidades de acesso também. Então, para a gente, isso é muito importante, essa questão de dados é muito importante para a gente entender quais são as nossas personas, aí é um pouco do jornalismo do mar, mas entender quem são essas mulheres que necessitam e que estão nessa casa de passagem, ou que estão buscando o CREM, ou que estão buscando o CRAS, e todos os nossos canais, aí entra os postos de saúde. Quem são essas mulheres? Como é que a gente pode entender isso? O que a gente pode auxiliar? Em relação desse contato maior com as entidades, não só as cadastradas, mas a gente entende que a gente tem um grande número de entidades que trabalham com mulheres que, sim, procuram SOMAR para uma atividade pontual ou realmente para manter esse contato, necessitam vão fazer alguma atividade, e a gente está fazendo essa busca ativa também dessas entidades que não estão cadastradas no SOMAR, que a gente possa ter esse contato para entender quais os trabalhos que elas estão fazendo, o que a gente pode auxiliar, né? E aí a Rede SOMAR, nesse sentido, ela, mesmo com as coordenadorias tendo essa ligação direta com o gabinete, a Rede SOMAR foi muito importante em diversas atividades que foram executadas em 2020, em 2019. Então, a gente entende que, eu acredito que isso vai aproximar ainda mais, né? Vai facilitar essa questão com as entidades, e a gente está, sim, fazendo uma busca ativa dessas entidades. Já tem um grande número cadastrado no SOMAR, e as que não estão, a gente está participando de atividades, de conversas, como eu disse, participando de reunião com o CEDIM, com o CONDIM, para entender quem são essas mulheres e essas entidades que estão trabalhando, e e aí também de lá trazer esse diagnóstico, né? Quais são essas mulheres que vocês estão atendendo, o que a gente pode, enquanto coordenadoria, auxiliar. E aí só a questão de organograma, a coordenadoria ela é vinculada ao SOMAR, e a coordenadora do SOMAR é a Juliana Galiano. A Cíntia é uma das idealizadoras do SOMAR, mas a gente tem uma conversa muito direta com a coordenadora do SOMAR, que é a Juliana, que já fazia também essa conversa com a coordenadoria anteriormente, tanto é que muitas demandas, como eu vou reforçar aqui, muitas demandas, e eu falo porque eu estava participando do processo, muitas demandas da coordenadoria acabavam indo para o SOMAR. Então, eu acredito que isso vai facilitar, como eu disse, essa questão com as entidades, de ser um canal mais direto, porque aí não vai ter esse processo que passa pelo gabinete, porque o gabinete, todas as ações, o gabinete ele está vinculado, está presente, está entendendo quais as propostas que a gente quer colocar. Eu ainda falando em propostas, como eu digo, a proposta inicial é dar continuidade, mas a gente quer propor coisas novas, né? Mas se a gente conseguir dar conta do que já tem, fazer bem feito o que está colocado, o que está posto, isso a gente já vai para a gente ser um grande avanço. Então, assim, a gente está trabalhando nessa questão de fazer essa conversa, e o gabinete está aberto para a gente, tá? E só para entender, até como a gente já conversou em reunião, isso é novo para o SOMAR, é novo para o gabinete, é novo para as coordenadorias. Como a Mariane colocou, se vai dar certo, beleza, e a gente está fazendo o trabalho para que dê certo mesmo.
e para que a questão burocrática não seja um empecilho. Exatamente que as ações elas são pontuais. A gente tem algumas datas que elas já são certas, mas tem atividades que a gente precisa fazer de imediato. E aí a gente tem essa amarração da questão burocrática com o gabinete, que foi se pensado em fazer essa ligação com a fundação. E o observatório da Assembleia, né? A gente eu estou em conversa com a deputada Carnati para entender também, para ver como é que a coordenadoria pode auxiliar, porque eu sei que também eles vão fazer um trabalho muito forte nessa questão de levantamento de dados, de acesso, de como é que está a questão da violência da mulher no Estado. Então, eu acredito que o observatório também vai ser uma ferramenta muito importante para a coordenadoria, e também a coordenadoria quer, sim, poder auxiliar, né, nessa questão de colocar os dados que hoje a gente tem disponível aqui no município. Então, como eu falei, os equipamentos eles são importantes para a gente trazer esses dados, mas, para além disso, é entender como é que as entidades e como é que os coletivos estão trabalhando essas situações, essas questões das mulheres, e entender essas mulheres que estão chegando até lá, porque a gente sabe que isso aí, estatisticamente, fazendo essa... A gente tem a gente tem um grande número de mulheres negras que sofrem violência, mas a gente ainda, o acesso das mulheres negras aos equipamentos, às buscas, não acontece. Então, onde é que estão essas mulheres? Como é que a gente pode chegar nelas? Entende? Então, isso para a gente também é muito importante, entender esse perfil, e aí essas mulheres que não estão procurando o porquê. Então, isso é muito importante para a gente também. Dados para a gente também é muito importante. Então, e o estreitamento, eu acho que é isso, é nos colocar à disposição, como eu já falei, a gente está à disposição da comissão, e também quero poder participar ativamente, assim, quando a comissão tiver algum questionamento, alguma indagação, a gente está aqui aberto para estar participando e poder responder, né, se tiver a resposta, né, no momento, mas poder responder prontamente aos questionamentos. Eu não sei se eu acho que eu consegui, eu elenquei aqui, mas eu acho que eu consegui responder o que me foi questionado aqui. Acho que sim, ponto a ponto. Obrigada, Cleusi. A gente tem, infelizmente, um horário meio que limitado às terças-feiras, de apenas 1 hora, e a gente vai ter uma próxima reunião ampliada daqui a pouco, que a estrutura da TV Câmara demanda, né, dessa tecnologia aqui. Eu queria fazer só uma observação final, assim, sobre essa relação com as entidades, né? Eu acho que é muito importante entender o que as entidades estão fazendo, qual o trabalho das entidades com as mulheres. Entretanto, pelo menos na minha visão, tá? Não sei das outras colegas vereadoras, o papel de executar políticas é do executivo, né? E a coordenadoria tem um papel executivo de execução de políticas. Não é papel das entidades executar as demandas sociais, embora a gente possa trabalhar em rede, isso é fenomenal, né? Então, por exemplo, hoje nós temos estruturas que já estão dadas no município, que quando, por exemplo, eu falo em orçamento, a Cíntia trouxe nossa conversa com a Kelly da semana passada, assim, hoje a gente tem o CRENV. O que o CRENV está precisando? Está precisando de psicólogo, está precisando de assistente social? Como que a gente coloca essa contratação no orçamento? A casa de passagem precisa ampliar, ela trabalha com 30 vagas apenas, a gente está em momento de pandemia, não sei o quê. Como que a gente consegue uma licitação para comprar o aluguel de uma outra casa de passagem? Né? Como que a gente faz um acompanhamento do protocolo das vítimas, desde o momento da denúncia até o momento da resolução? Bom, existe um problema de empregabilidade entre mulheres na cidade, como que a gente dialoga com o IGEOF para criar oportunidades especificamente para mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trans, né? Mulheres em situação de rua, enfim. Então, eu acho que cabe, nesse diálogo com as entidades, muito mais captar, né, isso no meu entendimento de política pública, como que a coordenadoria vai fazer essas proposições e a gente aqui na Câmara de Vereadores e Vereadoras aprovar esses encaminhamentos, né, aprovar essas ações. Por isso o diálogo é tão importante e quero reafirmar esse espaço como um espaço constante para a gente fazer essas construções. A lei que a Marina e a Cíntia citam, que a gente aprovou em uma das minhas passagens aqui, que já é a Lei Municipal 10.715,
fala sobre a obrigatoriedade do Executivo em divulgar esses dados. O que a gente precisa? A gente precisa que o Executivo encaminhe para a Câmara uma legislação regulamentando essa lei, ou seja, dizendo qual órgão interno do Executivo vai ficar responsável por compilar e publicizar esses dados. Então, acho que é algo importante que a gente já pode começar a construir. Inclusive, compartilhei com as colegas no final de semana que a gente tem conversado com a Luciane Carminati também, para que ela leve essa lei do dossiê, que na verdade não saiu da minha cabeça, também é uma lei que a Marielle aprovou no Rio de Janeiro, antes de ser assassinada, que a gente leve para o maior número de municípios de Santa Catarina possível e que essas leis municipais também sirvam de fonte de dados para o observatório. Né? Então, assim, se Florianópolis sair na frente num protocolo de reunião desses dados, de compilar esses dados e se colocar como um laboratório para o próprio Observatório de Gênero da ALESC, é um ganho político fortíssimo e um ganho para as políticas para as mulheres na cidade também. Então, é isso, assim, nos deixar à disposição para a construção, né, sempre com ideias, com o que for possível a gente sintetizar e agradecer muito, desejar boa gestão a ti, Cleusi, e a Grazi também, que a gente, né, mantenha esse espaço sadio de diálogo e qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, também não esperem ser convidadas. Se precisar de qualquer coisa, nos contate para estarem aqui. A gente espera que a pandemia se controle, né, seja controlada, na verdade, o mais breve possível, para a gente voltar a se reunir presencialmente também. Enfim, de minha parte seria isso, não sei se as colegas querem colocar mais alguma coisa. Não? Então, eu agradeço novamente e encerro a presente reunião agradecendo a todas, a todo mundo que nos acompanhou pela TV Câmara e também a nossa assessoria técnica aqui no plenário. Tá bom? Obrigada, até semana que vem, colegas.